Assim, dívida é igual câncer, ele vai tomando ali, e na hora que você chega em determinado momento, você vende sua casa, você vende sua roupa, você vende sua dignidade, e as pessoas vão falar de você e você não vai conseguir pagar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos mergulhar no empreendedorismo feminino. Nós vamos ouvir a história de uma jovem que começou do zero e hoje tem um negócio que vamos deixar que ela fale dos números e dos resultados. E só um recado especial aqui, hoje, na data da gravação, a gente está homenageando o Dia da Consciência Negra e felizmente a nossa convidada dá para fazer essa homenagem e essa homenagem a gente vai dedicar a ela. Então, uma salva de palmas para todo mundo que está assistindo aí, a pele negra, a consciência negra, a fase que a gente está passando aí no futebol e várias outras coisas. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso. E para continuar essa homenagem, nós vamos receber com muito carinho Poliana Vital. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. E falando aí da consciência negra, me passou um filme, né, da vida minha quando eu era pequena, porque eu lembro quando eu ia pro colégio e meu pai falava assim muito pra mim: filha, você é linda, sua cor é linda, levanta a cabeça, não deixa ninguém te maltratar. E eu agradeço meu pai, né, por toda a vida me posicionar muito bem. Ele sempre falou: você não é diferente de ninguém e nem merece menos que ninguém. Então eu acho que é uma mensagem muito importante pra gente, né, nesse dia especial. Sim, e uma coisa interessante é que, se a gente for pensar, não haveria necessidade de ter uma data para lembrar as pessoas que deveriam ter respeito, que nós todos somos iguais. Uhum. Mas como as pessoas não reconhecem, né, eu sou um grande apoiador dessa data, dessa homenagem, porque tem muita gente que até hoje ainda não aceita, né, que Sim. somos todos iguais e no fundo somos todos descendentes de negros, né? Somos uma raça muito mista. Uma raça muito Brasil, mista. então... Você mesmo, seu pai Sim. é negro, sua mãe é branca. Bem branca. E vocês duas, você é negra e sua irmã é branquinha. Fabrisa de dia, Poliana de noite. Verdade, parece muito uma com a outra, mas... Poliana, mas me conta, como que você decidiu empreender? Me conta um pouquinho dessa história aí. Josimar, eu vou começar contando como eu me apaixonei por vendas, que eu acho que foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Meu pai tinha uma loja de móveis lá na Avenida Vera Cruz, e nessa época eu acho que eu tinha uns 13 anos, e eu falava assim: pai, me dá dinheiro, né? Pai, me dá dinheiro pra isso, pai, toda hora. E aí ele falou assim: minha filha, já que você gosta de ganhar seu dinheirinho, dia de sábado você vai pra loja, que você não tem aula, ajudar o papai. E aí eu comecei a ir dia de sábado, né, ajudar para ele nos atendimentos. Normalmente dia de sábado era o dia que tinha mais volumes de clientes. E eu me lembro que tinha um hack lá e chegou um casal. E esse casal virou e falou assim: quanto que é esse hack? E eu sempre tive uma memória muito fotográfica. Então, eu sempre consegui gravar muito rápido quando as pessoas falavam algo pra mim. E eu corri lá no meu pai e ele falou: é de embuia, é cor tabaco, dividimos em tantas vezes. E eu gravei tudo que eu tinha pra falar e fui lá e falei, né? Aí eles olharam assim pra mim e falaram: nossa, que gracinha! Nossa, que gracinha! Só que eles estavam no momento de comprar, né? Eu não posso nem dizer que foi uma venda, mas ali surgiu um amor, porque eles compraram aquele hack naquele dia, me elogiaram, e ali eu comecei a me apaixonar por público, por vendas, e meu pai começou a me ensinar, dessa época, o desenvolvimento de atendimento ao público. Ele sempre falava pra mim que era bom eu me conectar com as pessoas e saber o nome delas, conversar, quebrar um pouco aquele gelo, pra não ser só uma coisa muito formal, que é um diálogo. Vender não é só você fazer algo mecânico, é uma conversa sadia. E eu lembro de várias dicas que ele falava, e ele via eu fazendo um atendimento, ele falava: olha, isso aí você não pode fazer, não é bom, olha, isso aqui foi legal.
E eu comecei a, dali, tirar ele. Eu lembro que nesse dia do hack, ele me deu um dinheiro que deu, assim, lanche pra semana inteira. E eu saí com um dinheirinho bom, né? Ele já fez o incentivo, né? Foi. Olha, você aprendeu, se destacou, toma aqui incentivo. Exatamente. E aí eu lembro que era um dinheirinho bem interessante. E aí eu me apaixonei. Falei, todo sábado eu vou, esse negócio é legal. E aí, ali eu comecei a fazer esse atendimento só aos sábados, porque eu ainda estudava, mas era algo que eu fui pegando amor, aprendendo a gostar. Chegou num ponto que eu fazia esse atendimento lá na loja, né? Mas, como tudo precisa de conhecer o mundo, né? Eu falava assim, eu tenho que sair para trabalhar, porque que eu vou ganhar pouco, e não sei o quê, né? E aí, na época, eu lembro que eu tinha uma loteria, né, e lá na frente, e aí eu peguei e fui trabalhar CLT, porque eu achava assim, só o sábado, esse valor já não dá mais pra mim, quero ganhar mais um pouco. E andei ali, tendo outras experiências, né, de trabalho CLT, eu trabalhei numa casa lotérica, trabalhei também em estágio, Polícia Rodoviária Federal, trabalhei em INSS, eu andei tendo a experiência de trabalhar, né, como CLT, mas sempre muito interessada em atendimento ao público. Inclusive, eu lembro de um dia que eu voltei a ser CLT numa fase difícil, lá numa academia de Jardim Guanabara, né, a Health Fit, e o Josmar chegou e falou, Poliana, o que você tá fazendo aqui? Foi. Você lembra, Josmar? Briguei com você. E eu falei, não faça isso. Aí você falou assim pra mim, não, Poliana, potencial que você tem de vendas, né, você tá perdendo seu tempo aqui, desculpa a sinceridade, mas isso aqui não é pra você, né? E aí eu lembro que aquele dia foi bem marcante, porque eu me decidi aquele dia a sair mesmo, que realmente uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Se eu não tivesse te provocado a isso, que você estaria lá estagnada, né? Sim. Olha quanto seu negócio cresceu. Na verdade, tem duas coisas aí que você fez que eu lembro que foram muito importantes pro meu trabalho. Uma foi isso e uma outra coisa foi traçar o meu público, o meu produto. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Porque eu ficava muito sem norte, né? E aí, essa conversa também foi uma coisa que fez o meu trabalho. Umas duas visitas de consultoria, né? Foi. A gente sempre conversou muito também, e aí eu absorvia, né? Fábio, ela ficava fisgando nas conversas assim, ó. Claro. E o Pix nada, né? O Pix na conta nada. E aí, assim, quando a gente inteirou ali mais ou menos uns 19, 20 anos, eu e a Fabrícia estava um pouco mais velha, ela já estava casada, ela tinha um salão de beleza e não estava indo muito bem, e a gente juntou as ideias e falou, vamos montar uma loja de móveis? Vamos, aí vai ser só nossa, tipo, né, vamos tentar nós duas, vamos. E aí eu lembro que eu subi lá pra... Quem conhece o Jardim Guanabara sabe que lá tem a parte que é o polo mesmo, né? O polo Moveleiro, que é a Rua Santa Catarina e a Rua Canoeiros. E a loja do meu pai ficava um pouco longe desse polo. E aí eu falei, vamos alugar lá no polo mesmo, onde tá acontecendo as coisas. E aluguei uma sala do Japão, uma sala pequena. Na época, eu lembro que eu coloquei um sofá. E a gente vendeu esse sofá no mesmo dia. E aí eu lembro que meu pai ligou e falou assim, e aí, como que foi, né? Não sei o que eu conversei com ele, eu falei, pai, vendi o sofá. Ele, o quê? Eu falei, vendi já o sofá hoje. Ele falou, não, então é sinal que o ponto é bom e tal, e pega firme com a Fabrícia que vai dar certo. E a gente pegou e entrou com muito gás só nas vendas, que a empresa tem que ter um pouquinho de tudo, né? E eu e a Fabrícia erramos muito, porque a gente entrou boas para vender, preparadas para vender, né? Comunicativas. Minha irmã também é muito bem posicionada na área de corretagem. A Fabrícia também, ela sabe atender muito bem. E sabíamos vender, mas não sabíamos administrar nada. E ali foi uma série de erros consecutivos. Erros, assim, um atrás do outro, administrativos. A loja durou 9 anos e meio. 9 anos e meio. Isso. Mas segura aí, antes que você continue essa história, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Tá precisando de tubos e conexões para o seu sistema de combate de incêndio?
Na Valk Tubos você encontra uma linha completa à sua disposição. São mais de 20 mil itens em estoque para a sua entrega. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. A Valk Tubos tem 2 unidades, unidade Goiânia e unidade Cuiabá. Então, não perca a oportunidade, fale com o timaço da Valk Tubos. Se você está pensando em mudar o seu ambiente, comprou uma casa nova, então eu tenho um recado especial para você da WS Interiores. Se você está cansado do seu ambiente, comprou o seu apartamento ou acabou de construir sua tão sonhada casa, a WS Interiores desenha seus móveis do seu jeito. Qualidade, garantia de prazo e produto é com a WS Interiores e Planejados. Ou seja, a sua casa do seu jeito. O próximo apoiador nosso hoje, felizmente, é a nossa convidada do podcast. Gente, foi ela que colocou essa cortina maravilhosa que está aqui ao fundo e ela é proprietária da PV Ambientes. Então, como ela está presente, ninguém melhor para fazer o merchan do que ela. Poliana, conta pra gente quais são os produtos da PV Ambiente. Hoje a PV Ambientes trabalha com esse acabamento final. Eu costumo falar que nós somos a cerejinha do bolo, porque a gente vem ali dando aquele acabamento de papel de parede, que o envelopamento das paredes dá um toque muito especial ao ambiente. As cortinas que vestem as casas, tapetes, nós temos também as colchas, para deixar o adorno do quarto bonito. Então, tapete, tá faltando só o tapete, que depois nós vamos tirar as medidas aqui para colocar o tapete também. Então, a gente especializou nessa finalização, nesse charme final da decoração. Barras de boiserie também. E uma novidade que a gente está trabalhando também são os ripados ecológicos. Para quem quer algo mais prático, fora da marcenaria, a gente tem o ripado ecológico também. Gente, então, retoque final. É só acessar o QR Code que está disponível na tela e falar direto com a Poliana. E o nosso último parceiro de hoje é a Pitangui Tintas. Continuando aí nessa mudança da sua casa, do seu layout, passando pela WS, aqui é tudo em sequência. WS, Poliana da PV Ambientes e tinta é com a Pitangui. Então, reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Quais são os produtos, Josimar, da Pitangui? Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. Você que é comerciante, seja também um revendedor da Pitangui. É só você acessar o QR Code que está disponível na tela e falar com o João Fernandes ou o Reinaldo, essa dupla maravilhosa da Pitangui, que vai atender você. Mas hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, tá, gente? No dia dessa gravação, o programa vai lá na semana seguinte. A Poliana vai ganhar também presente da Pitangui. Olha o que a Pitangui mandou para você, Poliana. Tomara que você esteja fácil o lacinho, porque da semana passada a convidada apanhou para tirar o lacinho aí, que tava... O pessoal da Pitangui deu um nó cego lá no laço. Já gostei, já adoçou, já. Deu um nozinho aqui, viu? Você viu? Poliana, daqui uns dias eu quero ver suas canecas aqui pra gente presentear o pessoal. Sim, tem gente? Um luxo desse aqui, né? Tem que ter umas canequinhas também. Tem que ter as canecas também. Em breve vamos dar um cheirinho pra vocês. Cheirinho, gente, ó. Vou jogar no ambiente. Ixi, ficou aqui bem. Nozinho cego aí, Poliana, também? Nozinho cego. É porque essas unhas da gente também não ajudam muito, não. Quer me ajudar, José? Deixa eu... O Fábio vai pegar um negócio ali pra tirar. Tirar. Fábio, corta aí pra gente aí. Pronto. Agora foi mais rápido. Pessoal da Pitangui, vamos dar um lacinho mais leve. Muito obrigada. Amei. Você viu? Tira os bombonzinhos aí, que tem um outro negocinho embaixo aí pra você. Sim, deixa eu ver. Tem um cartãozinho aí que mandou uma mensagenzinha pra você. Aqui vê se tá aí. O cartãozinho, acho que tá aqui, né? Acho que tá aí dentro da embalagem. Tá ou tá dentro da caneca? Vamos ver. Acho que não. Não veio. Não, dessa vez não veio. Vocês me deixaram mentirosos dessa vez. Vou cobrar eles depois a recadinho.
Então tá aí, recado dado da Pitangui. Acesse o QR Code e falem com o timaço da Pitangui. Poliana, agora voltando à sua história da loja. Quanto tempo que durou mesmo a loja? 9 anos e meio. 9 anos e meio. Durou muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Aí, voltando à história da loja, a gente chegou num período lá que nós éramos 4 vendedoras. Era eu, a Fabrisa, uma outra moça que chama Poliana também, minha xará, e uma tia minha. E assim, todo mundo vendia, era uma equipe assim que dava para vender bem, só que o gasto também da empresa, a precificação, várias coisas a gente veio errando, né? As retiradas financeiras. Eu lembro que no início meu pai falou assim, minha filha, quando a empresa começa assim, a gente tem que fazer uma retirada bem pequenininha. E aí eu, não, pai, esse dinheiro não dá pra mim, não. Não dá pra comprar nada. Mas o que o empresário tem dificuldade de entender, Poliana, eu acho que lembra até que em uma das nossas reuniões eu comentei isso com você. Falei assim, a empresa, ela não tem que pagar o que você precisa. Você que tem que entender o que ela pode te pagar naquele momento. Pode ser que vai chegar um período na sua empresa que ela possa pagar o salário maior do que você precise. Aí tá num momento legal. Mas normalmente nos primeiros 5 anos isso não acontece. Isso a não ser com empresas de tecnologia, que são disruptivas, né? O ideal é durante 2, 3 anos, são estatísticas do Sebrae, o empresário ele não deve fazer retirada, muito pelo contrário, ele tem que fazer reinvestimentos. Porque está na fase de validação. Não, e aí você pegar uma moça ali de 20 e poucos anos e falar, você vai trabalhar e não vai ter retirada, né? É de surtar. E aí a gente fazia retirada, ia pro salão e fazia gasto, e eu e minha irmã, ela queria comprar alguma coisa, ia lá e comprava, eu ia lá e comprava também para bater o valor que ela gastou, uma coisa assim muito para tentar manter um mesmo salário, né, entre ambas, a gente ia gastando. E também naquela época a gente tinha muito hábito de ir lá no Guanabara receber em cheque. Então também foi outra coisa que também gerou muito prejuízo, que eram recebimentos de cheques sem fundos. Enfim, foram bastante erros. E eu me lembro que um dia o Cláudio, ele é muito bem posicionado na área de forro PVC. Ele chegou lá na loja e falou assim, deixa eu ver o caderno de vocês, que a gente tinha um caderno que a gente anotava. E eu tava chorando, que a gente tava devendo, que não tinha dinheiro pra nada, que tava tendo que trocar cheque, assim, girando, embolando as contas. E aí ele pegou lá e ele falou assim, olha, tá tudo errado. Ele falou desse jeito. Ele falou assim, tá tudo errado porque a precificação do produto de vocês está baixa. Essa cadeira aqui, por exemplo, ela teria que ser vendida de X valor. E a dívida de vocês hoje, vocês teriam que vender, ele fez um cálculo lá e falou mais ou menos quanto que a gente teria que vender para pagar aquela dívida. E aí ele falou assim, olha, eu não vejo que compense vocês manter essa loja. Porque vocês podem entrar numa dívida muito, muito irreversível. Ele ainda falou assim, dívida é igual câncer, ele vai tomando ali e na hora que você chega em determinado momento, você vende sua casa, você vende sua roupa, você vende sua dignidade e as pessoas vão falar de você e você não vai conseguir pagar. E aí ele falou naquela época assim, fecha e tenta iniciar uma outra coisa com mais calma, com cabeça no lugar. Eu lembro que eu chorei muito porque eu achei assim que ele foi muito cruel, né? Eu falei assim, nossa, como que o cara chega aqui desse jeito e manda eu fechar minha loja, meu investimento de tanto tempo, né? E aí, naquele momento, eu lembro que eu e a Fabrícia conversou e a gente falou, decidiu orar. Vamos orar e vamos pedir para Deus dar uma direção. E aí, a gente conseguiu vender o ponto, na época. A gente estava com uma dívida, naquele momento, de mais ou menos 45 mil. Que hoje, se você for trazer isso para hoje, eu acho que seria uma dívida de uns 100 e poucos mil. Então, assim, aí a gente decidiu, né, a Fabrícia naquele momento resolveu seguir o caminho dela em outras coisas, e foi quando surgiu o papel de parede. Porque eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não sei nem o que eu vou fazer. E aí eu tinha... Mas você percebeu que você foi fisgada pelo empreendedorismo. Fisgada. Sua irmã não. Sim. Sua irmã, no primeiro obstáculo, ela voltou para ser
funcionária. Exatamente. E você não, porque a maioria dos empreendedores, Poliana, os cases de maior sucesso, eles não quebraram só uma vez como você. Eles quebraram inúmeras vezes. Né? Inúmeras vezes, a grande maioria. E os que não quebraram sempre passaram por períodos de dificuldade até acertar. Porque, assim, a empresa são muitas variáveis que você tem que gerir. Muitas variáveis. Não é só venda, não é só financeiro, não é só marketing, não é só processo. É um conjunto. Eu costumo dizer que o pilar, eles são 7 critérios. Liderança, processos, pessoas, gestão, logística, finanças. É muita coisa. Então, é várias coisas. Pessoas, clientes, é muita coisa que está envolvido ali em um negócio. E quando você começa a empreender, hoje você tem muito mais acesso a essa formação empreendedora, né? Uhum. Você pode ir no YouTube, você pode fazer plano de negócio, você pode pesquisar. Mas há 20, 15 anos atrás, você não tinha todo esse acesso. Você tinha o Sebrae, mas você tinha o Sebrae, mas você tinha que ir até lá, né? Uhum. Você tinha que ir até lá. Hoje não, hoje você tem o comodismo de um celular. Hoje o pequeno empreendedor, ele não tem essa desculpa. Você que está aí pensando em montar um negócio, ou que você está por aqui, você não tem essa desculpa. Você tem o celular que você pode aprender, você tem os cursos superiores que são, o valor hoje é acessível, você tem o Sebrae, você tem consultoria, você tem uma série de possibilidades. Cursos online do Josimar. Cursos online. Mas se você não quiser fazer nada disso, chama o Josimar, viu? Chama. Né? E passa o Pix. E vai, passa o Pix, viu? Pix. Não fica só nas conversas de café, né? E aí, assim, eu e ela começou a mexer com representação de produtos de beleza. E eu fiquei naquilo, né? O que eu vou fazer? E aí eu tinha, acho que 3 catálogos de papéis de parede. E aí eu falei, você sabe que eu vou fazer um trabalho de rua? E vou ver se isso dá certo. Aí eu mandei fazer uma tenda, né? Eu lembro que eu passava e via aquelas tendas de consórcio, da Honda, corretor, e eu falei, esse negócio é legal. E aí eu fiz uma compra de uma mesinha de plástico, uma tenda bem pequenininha. Ela batia mais sol dentro do que... que quando você faz ela pequena, né? Ela entra o sol assim que você frita lá embaixo. Tá vendo aí, gente? Empreender isso aí, ó. Não é agora vocês olhar o carro que ela tem, não. Você tem que olhar como é que ela começou lá. Ó. Quebrou um negócio e vai acompanhando. E aí eu peguei essa tenda e eu ia em porta de padaria. Eu lembro que tinha lá no Negrão de Lima, a PM, Panificadora Moreira. Aí deixa eu falar com o gerente. Aí eu conversava, falava, olha, eu posso montar um stand de produtos aqui. Eu vou colocar só pasta de papel de parede, segmento totalmente diferente. Aí eles iam lá, perguntavam, pode ficar nesse cantinho aqui. Aí eu ia lá e ficava. E ali eu fiz isso várias vezes, né? Esse trabalho de rua mesmo. Eu colocava a tenda dentro do carro, abria ela, eu mandei fazer ela num tamanho tão pequeno que, igual eu falei, ela batia mais sol do que só para enfeitar mesmo que ela existia, porque ela era bem pequenininha. E aí eu comecei a fazer esse trabalho boca a boca. E ali surgiu uma venda de um rolo de papel de parede, um tapete pequeno ali, né? E eu fui construindo uns clientes naquele momento, porém ainda precisava de muita coisa para atingir o padrão que eu queria. E aí a hora que eu decidi alugar um espaço físico, quando eu percebi assim que dava para mim entrar com um pequeno aluguel de um espaço físico, eu Quando eu te conheci, tinha pouco tempo que você tinha alugado um espaço físico, né, Poliana? Na verdade, eu acho que você ainda pegou uma fase da tenda, Josimar. Porque lembro. quando antes de montar a tenda, você tinha um escritório ali pequenininho ali, o seu primeiro. Foi. Ali no final da Goiânia ali, ó. Isso, lá na Canoeiros. Exatamente, porque Canoeiros. Na verdade era onde era a nossa loja. E aí o Johnny, que tinha pegado o ponto, ele falou assim, não, Poliana, fica aí dia de sábado pra você vender os papéis de parede aí, não tem problema, não vou nem cobrar isso de você. Né? Então ali eu nem, assim, foi de amizade mesmo. Ele falou, fica aí, tenta vender alguma coisa. Ele sabia que a gente tinha muita coisa pra pagar. A gente tinha muita coisa mesmo. Eu e a Fábio, às vezes a gente, tipo, surtava, né? A gente olhava uma pra outra e falava assim, quem vai pagar isso? E a gente jogava aquela peteca uma pra outra. Meu pai entrou no meio pra nos ajudar, porque a gente desestruturou emocionalmente. Eu lembro que eu chorava, eu corria das pessoas porque eu ficava com vergonha. E aí, meu pai falava assim, deixa que eu vou conversar com fulano de tal. E aí, meu pai ia lá, com aquele jeito dele, olha, os meninos passam assim, assim, assim. O que é que ela está devendo? Aí, olha, eu vou passar isso aqui. Então, assim, ele tentou nos ajudar nesse processo ali, porque era bastante coisa,
os nossos companheiros também, né? Tentou ajudar como podia, né? E a gente foi pagando bem, foi algo, eu falo que não é fácil, foi algo que não foi de um dia para a noite. A gente foi saldando aos poucos a pendência dessa loja. E eu lembro que quando eu comecei a mexer com a tenda, como não estava dando o suficiente, eu falei, vou trabalhar na Health Fit. Que eu tive uma fase ali de atleta, né? Eu vou entrar na área da educação física, eu gosto também, eu me identifico muito. E eu vou entrar aqui para trabalhar. E eu acho que não durou nem 2 meses, porque eu olhei, às vezes eu recebia alguma mensagem, falei, Ana, queria fazer um orçamento de papel de parede. E eu, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí, naquele dia, você ainda foi lá e falou, né? Então, assim, eu conversei com ela, falei, olha, eu realmente não vai dar certo, né? E resolvi sair. Então, nesse processo aí dessa tenda, foi um tempo, acho que mais ou menos de um ano e pouco, que eu mantive só sem despesas fixas, né? E aí, depois que eu peguei um espaço lá na rua Santa Catarina. E quanto tempo, Helena, que vocês conseguiram quitar as dívidas do primeiro negócio? Olha, Josimar, eu não vou mentir pra você, vou ser bem verdadeira. Até pouco tempo eu ainda tava saldando o CNPJ, porque o CNPJ foi o último que eu deixei. E aí eu e a Fabrisa, chegamos esses dias pra trás, ela me ligou e falou, Poliana, vamos resolver o negócio do CNPJ, vamos ver o que tem de pendências com a receita, tributo. Aí o contador puxou e a gente tava morrendo de medo, né? Dá até batedeira. E o Fabrício disse, esse trem foi impagável. E ela, ai meu Deus do céu, será que nós vamos pagar? Eu falei, Fabrício, a gente precisa arrumar. Inclusive, meu contador falou assim, olha, é o tipo de coisa que pode gerar um bloqueio judicial, né? Então, vocês precisam saldar isso que falta. Então, recentemente, a gente conseguiu finalizar esse CNPJ que estava aberto. E eu lembro uma frase que também ficou muito forte na minha cabeça, que meu pai falou, é que CNPJ é fácil de abrir, difícil é de fechar. Porque o pessoal acha assim, eu vou montar uma empresa. É muito fácil você abrir um CNPJ. Mas para fechar um CNPJ, não é fácil. E quando que o negócio começou a caminhar? A decolar, ano de pandemia. Que foi bem o ano que foi o mais difícil para mim. Até 2019, eu vendi o suficiente para me manter, né, como mulher, comprar minhas coisas e tal. E aí, quando veio a fase que as pessoas ficaram nas residências, o pessoal saiu atrás de se organizar para trabalhar em casa. Que aí veio o home office, veio o trabalho de pessoal fazer escritório dentro de casa, se organizar. Colocar uma cortina. Exatamente. Aí, às vezes, o pessoal me ligava e falava assim, Poliana, eu tenho esse blindex aqui, aí eu vou tampar aqui com a cortina, de cá eu vou fazer meu escritório. E aí começou a surgir a necessidade de se adaptar ao novo, né? E foi um ano muito radical para mim, que eu costumo dizer, porque do mesmo jeito que eu experimentei um gozo da vida financeira melhor, eu experimentei a perca pior que um ser humano pode viver, né? Que foi o falecimento do Marcos Paulo, porque ele passou mal em maio, que foi mais ou menos ele no auge da pandemia, e ele internou. Quando ele internou, os médicos não sabiam o que ele tinha, porque ele era TDAH e um pouco de autismo. Peraí, então você enfrentou 2 problemas de uma vez só. De uma vez Essa só. transição do negócio na pandemia. Sim. E a perca do seu filho. Exatamente, porque o pessoal começou a ligar. E aí eu comecei a fechar contratos maiores, comecei a fechar projeto. E aí, de repente, ele passou mal. Isso em dia 17 de maio. Quando ele passou mal, ele teve uma convulsão. A convulsão dele... eu nunca tinha visto uma convulsão, então eu assustei muito. E aí a gente saiu com ele pro pronto-socorro. E chegou lá no pronto-socorro do IPASGO, o médico falou o seguinte, mãe, quando uma criança convulsiona sem ser febre, a gente pesquisa a parte neural. Então, eu vou te passar para uma neuropediatra para ver o que está acontecendo com ele. E ele dava crises de ausência, não sei se você já ouviu falar. É uma leve convulsão. É como a pessoa, ela... tem um cara mesmo, do Big Brother, o Scooby, o pessoal brincava muito com ele, que ele bugava e voltava, né? É mais ou menos parecido com aquilo ali. A pessoa dá uma viajada e ela volta. Isso é uma crise de ausência. E a crise de ausência, ela é mais séria do que uma convulsão, porque ela gera tipo choque, né, na cabeça. É como se a pessoa passasse 2 informações de uma vez.
E aí, quando foi fazer o eletro dele, deu que era isso. Ele estava tão agitado que era como se ele estivesse mandando 2 informações de uma vez, e aí era como o circuito ia lá e dava choque, né? E aí Mas o que entram... causou essa agitação nele? Olha, o médico falou o seguinte, que ele tinha sido diagnosticado com TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E algumas pessoas que têm TDAH nunca vêm sozinho, ele vem acompanhado às vezes com autismo, leve autismo, e essas características pode vir combinadas com convulsão, com epilepsia, com essas coisas também. E ele falou o seguinte, como ele estava com 10 anos de idade, entrando ali na fase que o homem começa a gerar testosterona no corpo, puberdade, ele teve um gatilho que foi um desenho, ele estava vendo aqueles... Free Fire, Minecraft, ele gostava muito de bloquinho de Minecraft. E ele era muito rápido, assim, pra gravar as coisas. E ele falava assim, mãe, olha isso aqui e tal. Ele era muito bom em matemática. Então, assim, ele falava tabuada até do 12. E já em português ele travava. Enrolava tudo pra conversar e tal. Então, assim, muito agitado. Aí o médico fala que foi um gatilho, que poderia vir com uma lâmpada que piscasse. Tem gente que convulsiona com a lâmpada. Tem gente que convulsiona com algo muito colorido na televisão. E no caso dele, noites mal dormidas da pandemia, em casa, vendo muita televisão, blocos coloridos do Minecraft, causou gatilho da convulsão. Aí eles entraram com uma medicação que chama Depaquene e Lamitrogina. E as 2 medicações causou uma alergia nele, que ela não é muito conhecida. Quando ele internou no Hospital Infantil de Campinas, eles não sabiam identificar o que estava acontecendo. Ele foi diagnosticado primeiro com dengue. E isso, assim, eu tendo um monte de trabalho para entregar, passando processo hospitalar, e aí nesse momento foi a hora que o Zé Carlos entrou para me ajudar. Algo assim que eu costumo falar para as pessoas que eu acho que foi tudo projeto de Deus, porque da minha vontade, se eu falasse assim, vai trabalhar com seu marido, ixi, eu ia falar, tá doido? Nunca na vida. E ele também é a mesma coisa. E ele é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo que tudo Deus fez como ele queria naquele momento, sabe? E aí ele fala, Zé Carlos tem que ele receber tal coisa, Zé Carlos tem que ele fazer tal coisa, vai lá. E eu no hospital com o Marcos Paulo. E ele começou a fazer esse corpo a corpo com um cliente que ele nem sabia fazer, mas para me ajudar a resolver as coisas. Porque senão eu ia ter que entrar em processo de devolver dinheiro e tal. E a gente também precisava, né, daquela entrada, daquele dinheiro também. E aí quando ele internou, ele desceu pra UTI. E aí o doutor falou assim, mãe, a gente não sabe o que está acontecendo com o organismo do Marcos Paulo, porque é como se os órgãos dele estivessem inflamados por dentro. Ele está queimando de febre, todos os órgãos dele estão inflamados. É sério, a gente não sabe o que é, então a gente vai tentar ver o que está acontecendo. Só que eles continuaram medicando o tratamento, né, da convulsão. Naquele momento eles não pensaram assim, vamos tirar esse remédio. Uhum. E o processo também foi muito rápido. Eu posso dizer assim que foi coisa de 16 dias, né? 10 dias dentro da UTI é muito rápido. Passa assim, ó. Passa voando. Passa voando. Você já internou? Eu fiquei na UTI 10 dias. É uma loucura. Pra quem tá lá dentro, não passa rápido, não. Pra quem tá lá, mas eu falo assim, pra quem precisa, pro corpo médico, pra aquilo ali, pra uma doença. Dele, né? Todo dia era crucial. E assim, eu fiquei com ele, eu tive a oportunidade de ficar esses últimos dias com ele. Porque, como eles não sabiam o que era, eles isolaram ele dos outros bebês na UTI numa salinha que estava desocupada, né? Que eles falam que é sala de isolamento. Aí o médico falou assim, Poliana, como ele tá muito nervoso, muito alterado, tô achando ele muito nervoso, pode ficar com ele, até porque a gente não pode misturar ele com as outras crianças até descobrir o que é. Tá tendo muita doença, muita coisa, que tem muito neném UTI neonatal, né? E aí eu fiquei com ele, e nesse processo que eu fiquei na UTI, eu costumo dizer que eu tive até um peniel com Deus, né? Porque foi um momento que Deus me confrontou como ser humano, entende? Foi algo que foi muito forte na minha vida. Foi um momento muito, muito desafiador. Porque eu vi ele naquela situação, e Deus começou a me conversar comigo em relação a várias outras áreas da minha vida, sabe? E eu lembro que quando deu 10 dias que ele estava na UTI, a infectologista chegou e falou assim, vamos ter que tirar tudo
do Marcos Paulo todos os remédios, até de pirona, de febre, porque a gente está desconfiando que ele está dando uma reação alérgica rara, que chama síndrome de Stevens-Johnson. É uma reação, mãe, ela explicou que era uma reação medicamentosa, que o organismo da pessoa rejeita substâncias que tem no remédio. Aí ela falou, a gente pode fazer uma biópsia para descobrir se é isso? Eu falei, pode. Aí eles recolheram, né, um pedacinho para fazer a biópsia, e foi quando eles descobriram que ele tinha desenvolvido síndrome de Stevens-Johnson. E aí eles tiraram tudo, tiraram remédio de febre, tiraram tudo, e entraram só com plasma, que é componente do sangue, só soro, coisas assim, e não dava nada além disso, ele queimava de febre. E aí eu ficava desesperada, porque o Senhor, meu Deus, a febre não baixava e não vai dar nada, e aquela preocupação. E a pele dele começou a ficar vermelha, inflamada. E aí, tirando as medicações, o organismo dele, como estava muito debilitado, ele entrou em processo de hemodiálise, ele teve uma parada cardiorrespiratória, porque tirou aquela medicação de cabeça. Isso tudo, né? Em 10 dias aconteceu. Em 10, 11 dias, né? Porque foi 16 dias dentro da UTI. Muito, muito rápido. E assim, aí com 16 dias ele faleceu. E eu costumo falar para as pessoas que o luto, ele mexe com toda a sua vida, com toda a sua forma de pensar, com todo o seu seu egoísmo, seu achismo, e joga aquilo tudo por terra, sabe? Ele te faz redirecionar a vida. É uma das dores, eu acho que mais... Acho que a dor mais irreparável que tem é quando você quebra a sequência da vida, né? Isso. Porque o normal é o filho enterrar a mãe e o pai. Quando isso acontece de forma totalmente prematura, como foi o caso do seu filho, eu acho que é uma dor que não vai ter nada que vai reparar essa dor sua e do seu esposo. Acho que nada, né? Nada. Hoje, eu costumo falar para as pessoas assim, Poliana, você é feliz? Eu sou feliz. Só que eu vejo que felicidade é estado de espírito, que vai ter momento que eu vou estar muito bem e que vai ter momento que eu vou precisar chorar, vou precisar resguardar meu coração. E o jeito que eu vejo o mundo é diferente, entende? Aquela mudou forma todo seu como eu plano pensava. De vida, né? Porque eu conversava com você não pensava em ter outro filho, né? E depois disso você teve uma filha, né? Mudou tudo a sua vida. Eu tive até porque... Você e seu esposo começou a trabalhar junto. Começou a trabalhar junto. Eu tive até porque... eu lembro que aí o pessoal, depois, quando a pandemia foi passando e crianças voltando para a escola e aquela rotina de criança buscar o filho na escola, isso dói, Josimar. Dói. Da hora de você buscar seu filho, você fala, meu Deus, sabe? E a mãe, quando ela tem um filho, ela é ativa, né, 24 horas, 42 horas, o tempo todo ela tá ativa. E ele te impulsiona também, porque você sai pra trabalhar pensando, nossa, meu filho também precisa das coisas, né? Querendo ou não, a maternidade também te gera mais força pra vencer na vida. Pra um homem e pra uma mulher. Porque um homem, antes dele ser pai, ele vai, trabalha e tal, beleza. Agora, quando ele tem o filho, ele fala, meu Deus, meu filho precisa estudar, eu tenho que pagar uma escola pra ele. Então, ele se cobra mais, né? E eu vejo isso na vida da mulher também, porque ela passa ela passa a se doar mais pra tudo que ela faz, né? Depois da maternidade. Olha, com quanto tempo você conseguiu voltar a ter energia, concentração pro seu negócio? Foi quanto tempo? Aí foi assim, eu não parei de trabalhar. Eu fiquei 7 dias em casa, lá na chácara com os meus pais. E quando deu 7 dias, eu falei assim, eu vou trabalhar, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar doida. Eu pensei desse jeito, né? Eu não vou ficar em casa, porque eu acho que não vai ser... Pra mim, eu vou me afundar, eu não vou aguentar. Se eu ficar pensando mais em tudo que eu vivi esses últimos dias, eu vou ficar maluca. E meu pai falou, não, minha filha, eu acho que você faz bem. Tenta voltar do jeito que você consegue, entrega os compromissos que você tem. E um desses clientes que eu tinha que entregar serviço é um ginecologista, o Dr. Rodrigo. Por sinal, Dr. Rodrigo, muito obrigado, porque ele foi muito sensato nas palavras. Ele chegou em mim e falou assim, Poliana, você tá numa idade que eu acho que não dá pra você ficar pensando muito em adiar uma nova maternidade. Eu sei que nada vai substituir, nada vai reparar a sua perca, mas seria bom você já pensar, né? Hoje eu tava com 37 anos, a dificuldade, às vezes, de uma mulher engravidar com 37, 39 anos pode ser um pouco maior, é melhor você já começar a ir no médico, fazer uns exames, ver como é que tá seu corpo. Você pode ir lá no meu consultório, eu vou fazer isso pra você.
vou te acompanhar, para você começar a amadurecer essa ideia, porque é importante você pensar nisso já. Não demora muito, não. Você não tinha muito Entendeu? tempo, não, né? Ele falou, não demora muito, não. Faça. Porque ele falou, pode que passe o tempo e depois já não tá ovulando mais e você fique sofrendo mais ainda. E aí eu não pensei muito, sabe? Até pelo que eu vivi dentro da UTI, que Deus me mostrou a direção que ele tinha pra minha vida, né, naquele momento. E aí eu coloquei na presença de Deus e falei, se for vontade dele, eu vou engravidar, né? Se não for, é porque não é vontade dele. E veio a Sarinha. A Sara é do 12, muito inteligente, muito espoleta. Já tá com o quê? Vai fazer 3. 3 aninhos 3 já? anos. E aí, voltando para a parte do empreendedorismo, do trabalho, aí nesse momento aí o Zé Carlos entrou, né, para ajudar, entregar esses serviços e organizar toda aquela coisa que ficou ali embolada no momento de luto. E aí eu comecei a fazer visitas, né, para novas vendas, só que eu só chorava. Eu falo para as pessoas que meus clientes foram os meus psicólogos, porque eu chegava na casa dos clientes, e eu chorava, porque eu sou de conversar, né? Tem gente que se retrai, e eu preciso falar. Você é muito ativa, né? Você não conseguia ficar parada, mas isso não significava que você ainda não estava em luto, né? Sim. Então você acabava conversando e tendo as reações que era normal. Mas eu acho que foi melhor do que você se isolar, né? Totalmente. Mas assim, saía para trabalhar, um bagaço, ia atender os clientes, chorava. Teve até uma cliente que eu lembro que eu atendi, ela era repórter da Record, a Mariana, e ela tinha passado por uma perca também, né? E ela ainda falou que assim, Poliana, às vezes você não veio nem para vender hoje, você veio porque o destino trouxe você, Deus tinha que te trazer aqui pra gente conversar. Então eu conheci muitas pessoas que nesse processo aí falaram palavras positivas, me ajudaram nisso, contaram histórias de vida também, porque o bom da venda e do trabalho, de empreender, que eu gosto muito, é dessa fase que você conhece gente de todos os... Todo dia você conhece gente diferente. De repente você tá atendendo um policial, aí de repente você tá atendendo um advogado ali e tal. Então, assim, são histórias diferentes, vidas diferentes. E eu entro na casa dos clientes, né? E quando eu entro na casa dos clientes, eu entro ali na privacidade das pessoas, no cantinho das pessoas. Então, eu sempre falo pra Deus para que eu entre e traga coisas boas, deixe uma energia boa, deixe, assim, uma história bonita em onde eu passar. E esse processo aí meu foi bem doloroso, até mais ou menos 2 anos e meio, que eu falo que eu arrastei mesmo. Eu mudei de casa, porque eu não queria morar no mesmo lugar. Aí depois eu vi que isso não resolvia, voltei pra minha casa. E, assim, vaidade, tudo, foi bem complicado nesses 2 primeiros anos ali, bem pesado. Aí depois eu comecei a melhorar mais e, né... E seu esposo, como é que foi a reação dele? Eu acho que totalmente diferente da minha no sentido de... Porque, assim, eu sou de falar. E eu sou de colocar pra fora. Eu acho que colocar pra fora, penso que é melhor. E ele já retrai, né? Ele não gosta de falar, não gosta de demonstrar que tá sofrendo, né? E o homem sempre tem aquela função de achar que tem que proteger, que tem que estar mais forte que a mulher. E tal. Então, assim, ele sofreu, eu pegava ele chorando muito sozinho, né, lá em casa, aí ele limpava o olho e saía, porque eu não queria, né, demonstrar tanto para poder dar suporte para mim. E foi um momento que eu passei a admirá-lo como homem, porque eu costumo dizer que o que faz um relacionamento dar certo é a admiração. Porque se você não admira a pessoa, você não vive bem com ela. Porque o amor é a admiração, esse é olhar a pessoa e admirar. E uma fase que você passou como essa, ele ou renova a sua relação ou destrói por completo, né? Por completo. Você tem 2 vertentes, né? E eu percebo que você conseguiu renovar a sua relação, né? Renovar a minha relação. Recebeu mais um presente de Deus, a sua filha, os 2 trabalhando juntos, Sim. Que era uma coisa impensável. Impossível, né? Se quem me conhecesse... tem que me conhecer de novo, porque... Mas, uma curiosidade, antes de você começar a trabalhar com seu esposo, o período que você passou sozinha e tal, empreender, o momento da loja, depois o momento da PV Ambientes,
Como que foi? Porque mulher, querendo ou não, com todo esse empoderamento, ainda tem muito preconceito, né? Você passou por isso? Sentiu alguma dificuldade quando você começou o negócio? Eu tava em choque, né, Josimar? Eu falo que eu passei, acho que 1 ano em choque. Eu trabalhava com ele dentro do carro, nem vendo, sabendo que ele tava dentro do carro. Sabe quando você tá fazendo algo mecanicamente? Eu passei durante 1 ano fazendo as coisas muito mecânicas, assim. Ele saía comigo pra, às vezes, atendimento. E aí a gente parava o carro e chorava. Aí voltava pra trabalhar, mas eu falo que eu tava em choque. Tanto que eu não conseguia nem viver algum tipo de atrito, porque a dor era tão grande, a dor era tão... Tava tão pesada, que eu lembro que quando eu respirava, assim, eu sentia doer tudo por dentro, de verdade. Sabe? Parecendo que fiz uma cirurgia de coração, sabe? Abriu por dentro. O luto, ele é muito real, assim, é muito forte mesmo. Ele parece uma cirurgia, ele te mói. E eu lembro que eu respirava e doía meus órgãos, de tanto que a dor é forte. E mexeu com a minha saúde, pressão alta, problema de vista, porque eu tenho miopia, astigmatismo. Aí eu gostava de usar lente colorida e cheguei no médico, o médico falou, você tá proibida de usar, que você tá com ceratocone, que é um desenvolvimento que dá quando você coça o olho, né? E mexeu com toda a minha saúde e a gente tava em choque, tanto ele quanto eu. Acho que ele não queria me ferir, né? Porque ele já estava muito machucado e eu também. A gente passava muito tempo muito calado, muito diferente do que as pessoas pensam. A gente se respeitava. Às vezes ele ficava no canto dele, às vezes eu ficava no meu. Eu lembro que, tipo, quando eu via que ele não estava muito bem, eu ficava quietinha, né? Aí quando eu estava mais assim, ele também. E foi uma parte que eu passei a admirar ele, que eu falo por isso, porque um homem, ele não está preparado para ver a mulher mal arrumada, descabelada, numa cama, né? E ele foi esse companheiro. Ainda mais você, que sempre foi muito vaidosa, né? Exatamente. E ele foi super esse companheiro. Tá passando mal, ia lá levar um remédio pra mim e tal. E assim, me viu, acho que eu falo que ele me viu nas minhas piores fases possíveis. E esteve lá do meu lado, né? De mãos dadas. Então, assim, a gente... foi aprendendo a lidar com o luto. Eu falo que o luto, a gente reaprende a viver. Então, hoje eu tive que reaprender a viver sem o Marcos Paulo, sem a presença física do Marcos Paulo aqui. E com a Sara, eu tenho que saber lidar com ela em casa, eu também tenho que saber separar isso, né? Para ela nunca se sentir de estar substituindo, ou de não ter o mesmo amor. Então, assim, é um processo que eu tenho que estar sempre... né, pedindo a Deus muita sabedoria, porque foi uma mudança radical na minha vida. E hoje que já passou um tempo, como é que tá a relação de sócio? De sócio. Aí vamos para essa parte, né? Aí quando passou a fase do choque, aí começou a ter algum atrito ou outro, né? Eu não vou falar que não tem, porque tem. Porque às vezes você pensa de um jeito, eu penso de um jeito, eu penso de outro. E às vezes ele chama minha atenção assim, porque você tem que organizar o negócio da entrega assim, 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 e tal, e tem alguns atritos, mas funcionou muito bem porque hoje a empresa cresceu, né? Naquela época era só a Poliana. Hoje na verdade a gente é Fernando, Jameli, tem as costureiras, né, que assim, não posso falar que é do corpo da equipe mesmo, mas nós somos praticamente 5 pessoas. E é produtivo, é uma equipe que funciona, ele fica com essa parte de entrega. Começou que eu lembro que era só você e tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Então, assim, hoje eu consigo focar melhor na venda, eu consigo pensar mais nessa parte administrativa da empresa, né? O que tem que fazer, o que não está funcionando bem, precificar melhor. Quem está cuidando do financeiro? Você ou eu? Por enquanto eu ainda, né? Mas vai chegar num ponto aí que eu não tenho que distribuir mais. E ele fica na parte mais de eu execução. cuido ele fica na parte de execução. Porque, assim, eu cuido da parte financeira porque eu vejo, assim, que eu já passei por um processo de quebrar uma empresa e ele não tem muito essa visão. Ele acha, não, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer, gastar, faz uma placa ali, um negócio. Ele é muito... visionário, sabe? Inclusive, ele fica me empurrando. Ele tem essa vantagem, ele me impulsiona bastante. Ele fala, vai que isso aí vai ser bom pro trabalho, vai fazer essa viagem que isso aí vai ser bom. E ele tem muito essa parte, assim, de faz esse curso. Tipo assim, eu não vou estudar não, vai lá você. Ele é meio assim.
E aí funciona bem nessa parte, porque ficou bem distribuído o nosso trabalho. Mas tem os choques, claro, né? E aí essa fase ali de 2 anos foi bem mais amena, porque eu tava literalmente anestesiada, mas depois que foi passando o tempo, né? E Teve com uma os coisa erros que ou outra você ali. cometeu na loja, hoje aprendeu a precificar, hoje aprendeu a fazer um Acredito fluxo que de sim, caixa, Josimar. tá Acredito que sim. caminhando Assim, eu bem? vejo que a gente ainda tem muito que aprender, né? A PV Ambientes eu vejo que ela tá com tipo uma criancinha de 10, Já 12 tem quantos aninhos, anos, né? Poliana? Ela também tá com mais ou menos 10 anos, 10, 10 11 anos. anos. Então, assim, agora que ela tá começando a conseguir A, andar a, um pouco a outra durou sozinha. 9, então você já passou do período probatório. Probatório, exatamente. E eu vejo que ela já consegue se alimentar, assim, ela sozinha, ela consegue funcionar melhor que antes, né? Antes eu saísse, o trem desabava. Igual eu fiz essa viagem agora mesmo. Eu vi, assim, que o time funciona, e que a empresa tá, assim, em expansão, porque ela consegue E como que tá a funcionar parte bem. de visibilidade, divulgação da sua marca? Eu vejo que teve alguns momentos que você fez trabalho para algumas pessoas conhecidas, né? Como a Sim. Silvier. Eu sempre gostava muito de aparecer nas redes sociais e não tinha vergonha de colocar a minha cara lá, né? E misturava meu cotidiano, as pessoas gostavam muito disso. E vai pra academia, e mostra instalação e tal. E aí, quando eu passei por esse processo, eu me retraí, né? Eu Eu falei, lembro, depois disso você não não postou mais quero, nada. não quero me expor tanto. Parece que eu trouxe muito curioso pra minha vida, sabe? E aí eu me resguardei um pouco. Aí eu comecei a voltar, mas ainda não estou assídua como deveria. Mas não é que é curioso, deixa eu te contar um dado. Quando a gente sempre tem alguns filósofos que falam o seguinte: a gente ama o que a gente não tem, quando a gente tem, a gente deixa de amar. Às vezes a gente luta tanto por presença no digital, visibilidade, mas a gente só quer o bônus e esquece do ônus, né? Uhum. Quando você vai crescendo sua presença no digital, que eu tenho hoje uma presença consideravelmente boa, então junto vem os haters, vem as pessoas que criticam, Sim. vem as pessoas que estão ali para olhar a sua vida. Mas querendo ou não, se você conseguir olhar de uma forma positiva, as pessoas estão olhando. E No hoje meu elas caso, compram muito mais eu tive um storytelling. alcance quando aconteceu o luto e tal, e aí veio a Silvia que eu comecei a atender, e o pessoal começou a acompanhar muito minha vida, só que eu não consegui levar aquilo ali pro lado positivo, porque eu tava tão assim que eu né, eu falei, não, eu não quero, e aí eu comecei não aproveitei daquele momento. Eu vejo, assim, que hoje eu estou mais preparada para falar sobre isso, porque antes eu não me via ainda nesse momento aqui que a gente está tendo. Você perguntou sobre conversar sobre isso, eu antes não conseguia falar, né? E agora eu já consigo falar de um jeito mais... Não, e é interessante, eu te perguntei antes, porque é muito recente, né? E às vezes a pessoa não está tranquila para falar. Eu acho que você nunca vai estar, né? Mas sempre tem a primeira oportunidade. Porque quem compra seu produto, quem te acompanha, é um ser humano tanto quanto você, que passa por essas dificuldades. Então, mostrar que você conseguiu, mesmo ainda sentindo, mesmo ainda de vez em quando você ficando assim chateado, tentando buscar respostas pelo que aconteceu, você conseguiu superar de alguma forma. Sim. Você teve uma filha, você deu continuidade no seu negócio, então tem muita gente que está nos assistindo que às vezes não conseguiu fazer isso. Então, esse exemplo, eu costumo dizer que nada acontece na nossa vida por acaso. Às vezes Deus te usou, né, com essa dor para você inspirar outras pessoas que não estão conseguindo sair. Eu conheço várias pessoas que passaram por situações parecidas e que não conseguem sair do problema, que fica numa depressão profunda pro resto da vida, né? Então, às vezes, a gente tem que conseguir, eu sei que não é fácil, olhar por esse lado, ângulo, né? Olhar por Só esse que eu ângulo. vejo, assim, também que o público que se conectava com a Poliana antes de 2020 não é o mesmo público que se conecta comigo hoje. Porque eu mudei também muito também. Mas só que a gente, Então, Poliana, a gente vai mudando. Não tem como, né? O Cortella fala que ele é a versão mais atual do Mário Sérgio Cortella hoje. Ele não é a versão de ontem. Não tem como ser. Por mais que você seja uma pessoa paralisada no tempo, você vai mudar. Não tem como, é impossível. E agora, quando você tem uma situação
como a sua, automaticamente você muda. Não Mesmo tem se você como, não é inevitável. reagisse, você ia mudar. Você era uma menina que eu lembro muito expressiva na rede social, muito alegre, muito ativa e tal, fitness, etc. E tal. E de repente você paralisou isso aí. E hoje, mesmo se você voltar, você vai ser uma Poliana que vai se comunicar de uma forma diferente. Um pouco diferente, exatamente. O que você vai vender da Poliana não é o que você vendia antes, porque aquilo não é mais interessante para você. Sim. E eu vejo que hoje o seu storytelling e a sua posição vai vender muito mais do que outrora, né? Porque outrora você falava muito da sua vida social, mas talvez não gerava tanta conectividade com o trabalho, a sua persona, com a minha com persona. quem compra o seu produto, Sim, né? exatamente. Que são famílias, são casais, em sua grande maioria. A maioria de suas personas são essas, Sim. né? Mas é família, né? Exatamente. Ou aquela pessoa que conquistou o seu primeiro escritório, quer reformar seu escritório. Então é Aqueles sempre anos- gente que está numa maturidade mais elevada, né? Então eu acho que... Você entrou no assunto da Silvier. A Silvier foi uma fase bem legal, porque também foi um divisor também de águas de trabalho, assim, que trouxe um público para mim e tal, o pessoal acompanhando, muitos novos clientes, inclusive foi o William e a Rizzi aqui, o William que eles me indicou. disseram, eles me O disseram. William me ligou e falou, Poliana, você vai querer atender a Silvier aqui? Aquele jeitão dele. Eu falei, vou atender na hora. E aí, quando eu fui atender a Silvier, eu me identifiquei muito com ela, né? Porque a Silvier tem o jeitão dela muito parecido com o meu, ela é muito espontânea também. E aí eu já comecei a conversar com ela do meu jeito. E ali a gente começou ela criou um carisma também, né? Até hoje eu atendo ela, a gente presta serviço, eu fiz o gabinete daqui, fiz o gabinete lá de Brasília. A gente tá sempre... Semana passada mesmo eu tava fazendo algumas coisas pra ela. Ela sempre me liga e eu resolvo as coisas dela. E foi uma coisa que... um trabalho que trouxe muito resultado pra mim. Entre outros aí, jogador... o Walter, né? Teve uma época de jogador de futebol. E assim, eu sempre aproveitei muito disso na rede social. Eu ia lá e colocava mesmo. O Fábio não é famoso não, mas tem um poder aquisitivo muito elevado. Você pode fazer Vou a casa dele lá bater um papo também. ali viu? com ele agorinha. Ele fica correndo ali, mas ele tem dinheiro para gastar, viu? Tem dinheiro pra gastar, tem casa pra decorar, E falando cortinas pra colocar. em famosos, Poliana, mas eu vejo que agora você quase não posta, né? Antes você postava. Sim, aí o que acontece? Hoje eu tô até com uma equipe aí que a gente vai começar a trabalhar mais vídeos, né, de entregas de trabalho, inclusive, alguns todas projetos essas maiores. dificuldades, eu acho bom, é só você chamar o Josimar, é só você mandar uma mensagem no celular dele. Na hora, né? A gente agenda a reunião na hora. O Josimar, eu fico sugando dele mesmo, sabe? Sem o Pix. Amigos é complicado, amigos é... Tipo isso. Aí eu anoto, na hora que ele tá falando, mano, peraí, deixa eu anotar aqui. Gravando tudo. Mas assim, eu falo de verdade mesmo, assim, não porque a gente tá aqui no pod. Eu sempre falo isso pro Fabrício, as coisas que o Josimar fala, eu tento levar, sabe, sugar bastante, porque eu sei que ele tem muita coisa pra passar, e essas coisas que você sempre me falou, né, de precificar, de achar o meu produto, que eu lembro que você falou assim pra mim, Poliana, se você ficar trabalhando com público A, público B, né, você tem que saber o público que você vai atender. Primeiro que você não vai conseguir atender todos. E Só aí... que quando você define isso, você cria uma estratégia, uma comunicação, até o seu escritório, a sua loja vai ser direcionada para aquilo, né? O visual tem que comunicar para aquele público. Exatamente. Não aí tem eu lembro como que... você atender todos. Não dá para você ter uma cortina lá igual aquelas que você compra na internet de 500, 400 reais. Exatamente. E ter ao mesmo tempo uma cortina a partir de 2.000. Isso. Não dá, Não porque dá. assim, você não vai conseguir atender os dois clientes. E eu tentava muito fazer isso. Eu lembro que eu tinha uma pasta de papel de parede que era bem famosa, que era do Marcelo Rosenbaum, da Lar Docilar, do Caldeirão do Hulk. E era um papelzinho assim que dava um público que era uma pechincha mesmo, né? Um papel bem baratinho. Só que ele é ruim para acabamento. E aí eu comecei a ver que eu não queria aquele público, trabalhar com aquele público. E eu lembro que você falou isso para mim e eu comecei a direcionar os catálogos que eu comprava para esse perfil de cliente que eu queria atingir. Inclusive mesmo adesivo, a gente não trabalha adesivagem. Por quê? Porque às vezes você gasta energia com um cliente que ele não tem potencial para comprar aquele produto. Ou às vezes você gasta tempo e energia com aquele cliente Casas Bahia, que ele é um cliente que ele está atrás de leilão. Quem tem o menor preço? Quem tem o menor preço. Né? Então, assim,
E aí você acaba sofrendo muito. Eu, por exemplo, semana retrasada, eu acabei por dispensar um cliente porque está fora do meu espectro de valor. De valor. E eu criei aquele curso que eu mostrei para você naquela época, acho que até você adquiriu o curso. Eu criei aquele curso justamente para isso. Porque quando vem aquele cliente que ele precisa, que ele ainda não tem condição, eu falo assim, olha, online. Tem um conteúdo grátis lá no YouTube e tem um curso online, né? Vai chegar um momento que, se você quiser, você pode vir aqui procurar, mas eu não consigo atender essas duas esferas. Aquele que quer um preço muito acessível e o intermediário, que é o que eu trabalho hoje. Não dá para trabalhar os dois. Porque você vai oferecer o mesmo trabalho, né? Você vai falar o mesmo trabalho. Você vai dar o mesmo alimento, né? E mesmo que esse cara decida pagar, ele vai estar no sufoco, ele quer retorno imediato. E eu não sou pastor nem pai de santo, não faço milagre. Então, assim, tem que estar preparado, tem que ter uma grana para investir, não dá. Sim. Do mesmo jeito é você. Não adianta você querer atender todos os públicos, senão vai conseguir e o seu negócio vai ficar sem um norte, sem um posicionamento. Sim, aí assim, a gente está em processo de expansão e aprendizado. Eu falo que empreender todo dia a gente aprende, né? Porque você precisa ver tudo que tá bem ligado no que tá acontecendo e tá... ver ali o que o seu concorrente está acertando ou está errando, né? E você também tem que ver o que você está errando. Então, você tem que estar sempre muito atento. E eu gosto do que eu faço. Hoje, eu vejo, assim, que eu tenho muito carinho em entrar na casa das pessoas. Igual eu falei agora há pouco, eu não entro apenas para vender uma cortina. Eu entro com a intenção de deixar coisas boas. Eu falo para Deus, que eu deixe paz nessa casa, que eu traga refrigério aos corações, que eu traga amor no que eu faço. Foi uma das coisas que eu mudei muito, assim, né, de 2020 para cá, também foi isso. Esse olhar que você entra numa casa de uma pessoa, não é só para vender, ali tem emoções, ali tem pessoas, ali tem pessoas que tá passando coisas que você nem imagina, sabe? E aí eu não tinha, a Poliana de antes não tinha esse olhar, sabe? Eu vivia um mundinho assim que eu via só... né, o superficial, e aí eu passei a ver mais as pessoas, as emoções, sabe, você tá mexendo com uma coisa que é onde a pessoa passa a maior parte da vida dele ali, né? Sim, é o cantinho dele, muitas das vezes é a realização da primeira casa própria. Fábio, né? Você que tá muito estressado, cansado, assim, do seu ambiente lá, ó, fala com a Poliana, viu aí? Vai mudar tudo, cara. Poliana, passou rápido, cara. Passou o nosso tempo já. A gente conversa mesmo. Estourou. E quando senta à mesa eu e você já viu que o papo flui, né? Flui bastante. Pra gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para as empreendedoras femininas empoderadas como você. Não desista. É desafiador, mas vale a pena. E... a minha história de vida demonstra que a gente pode cair uma vez, duas vezes e levantar. E é maravilhoso quando você começa a colher os frutos, quando você olha para trás e vê de onde você começou e começa a ver o resultado. É muito gratificante. É desafiador, mas vale a pena. Não desistam, mulheres. Vamos empreender. A força da mulher, né? Porque a mulher tá aí... Poliana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário, porque a Poliana merece. E principalmente parabenizá-la pelo Dia da Consciência Negra e transmita essa mensagem para todas as pessoas. Esse programa está indo ao ar não nessa data, mas a gravação é nessa data, então eu aproveitei esse momento para fazer essa homenagem. Somos todos iguais. Valeu e até o próximo episódio.